Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro do Apocalipse, capítulo 3, versos 14 ao verso 22. Apocalipse, capítulo 3, versos 14 ao verso 22. Está escrito: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Meus amados, foi no ano 81 da era cristã que assumiu o governo de Roma Domiciano, um homem tão cruel, tão perverso, que foi chamado pelos historiadores de o segundo Nero. Este homem foi o primeiro imperador de Roma a arrogar para si o título de Senhor e Deus. E a partir dele, começa-se a construir templos por todo o império, para que o imperador fosse adorado como uma divindade. Foi esse imperador crudelíssimo que deporta o apóstolo João, então pastor em Éfeso, para a ilha do Mar Egeu, uma ilha vulcânica, uma espécie de asilo político, onde as pessoas eram enviadas para morrerem em trabalhos forçados e em solidão. Vale destacar que quando João é deportado para esta ilha, num tempo de terrível perseguição à igreja, quando os crentes eram jogados nas arenas, desde Vespasiano, que inaugurou o Coliseu Romano no ano 70, entregado às feras, ou queimados vivos, ou crucificados. A essas alturas os apóstolos todos, exceto João, já estavam mortos. E todos eles mortos pelo viés do martírio. Era um tempo dificílimo, amargo para a igreja. Certamente o propósito de João, o propósito de Domiciano ao deportar João, era calar a voz desse apóstolo de Cristo. Era jogar uma pá de cal sobre o cristianismo já tão sofrido. Mas o homem, por mais cruel que seja, pode traçar seus planos, mas a vontade soberana de Deus é que prevalece. Quem está no comando da história não são os reis. Quem está no comando da história é aquele que está assentado no alto e sublime trono. Porque quando João chega nesta ilha,
Ele escreve no capítulo 1, versículo 9, que diz ele: achei-me na ilha chamada Patmos, não é por causa da decisão de Domiciano, não é por causa da perseguição à igreja, não é por causa da tentativa de calar a voz do apóstolo de Cristo. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho do Senhor Jesus. A igreja é governada pelo seu cabeça, que é Cristo. A igreja é dirigida por aquele que é o dono dela, que é Cristo. E João vai para aquela ilha, mesmo por ordem de Domiciano, mas para cumprir não uma agenda do imperador, mas para cumprir a agenda do Deus Todo-Poderoso. E então diz a Bíblia, que por volta do ano 55, 56, no máximo 57, o apóstolo Paulo tinha passado por Éfeso, e ficou ali 3 anos, e a cidade foi mudada, a cidade foi impactada, a cidade foi transformada pelo poder da palavra de Deus, e o apóstolo Paulo então começa a plantar igrejas nas cidades da província, como Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos. E agora, João está lá, naquela ilha. Paulo já tinha sido degolado, Pedro já tinha sido crucificado, e diz a Bíblia que Jesus aparece para João nessa ilha, e ele então escuta atrás dele uma voz, como voz de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. E então, João está escrevendo esta carta, da parte do Senhor Jesus Cristo, para aquela igreja. Esta igreja era a igreja mais rica da Ásia. Esta igreja era a igreja que fazia a melhor avaliação de si mesma da Ásia. Esta igreja era a igreja que não enfrentava os problemas que as demais igrejas da Ásia enfrentavam. A igreja de Éfeso enfrentava uma grande pressão dos falsos apóstolos, dos falsos mestres, das doutrinas perigosas dos nicolaítas. Essa igreja não. A igreja de Esmirna enfrentava grande pobreza material, mas essa igreja é rica, abastada. A igreja de Pérgamo enfrentava uma grande perseguição política, a ponto do seu líder Antipas ter sido queimado vivo dentro de um boi de bronze incandescido. Essa igreja está em paz. A igreja de Tiatira enfrentava o perigo das heresias que tentavam entrar e minar a igreja, como a falsa profetisa Jezabel, induzindo o povo à prostituição. Esta igreja não tem falsos mestres, não tem heresias ameaçando essa igreja. A igreja de Sardes era uma igreja muito conhecida na região como uma igreja viva, e Jesus olha para aquela igreja e diz: você está morta, porque o povo aí está vivendo uma vida de imoralidade, contaminando as suas vestiduras. Não, nessa igreja de Laodiceia não tem gente vivendo na imoralidade. Portanto, essa igreja olha para si mesma e faz uma excelente autoavaliação. Essa igreja olha-se no espelho e dá nota máxima para si mesma. Essa igreja tira uma foto de todos os membros e diz: nós estamos muito bem na fita. Esta igreja é capaz de aplaudir a si mesma pelas suas grandes qualidades. E é para esta igreja que Jesus escreve a mais pesada de suas cartas. E Jesus, nesta carta, vai usar algumas figuras muito curiosas, muito curiosas. Por exemplo, quente, morno, frio, vestes brancas, ouro puro, colírio. Por que Jesus usa essas figuras? Por acaso? Por acidente? Absolutamente não. Jesus conhecia a cidade, Jesus conhecia o povo, Jesus conhecia a igreja, Jesus conhecia a cultura, Jesus conhecia o texto, Jesus conhecia o contexto. Eu quero dizer para vocês, amados irmãos, que Jesus conhece essa igreja. Eu agora não estou falando de Laodiceia, estou falando da igreja presbiteriana de Pinheiros.
Jesus conhece a você, Jesus conhece a mim, Jesus conhece São Paulo, Jesus conhece o seu bairro, Jesus conhece a sua empresa, Jesus conhece a sua escola, Jesus conhece o seu hospital, Jesus conhece a sua vizinhança, Jesus conhece o contexto onde você vive. Jesus sabe que muitas vezes você é um produto dessa realidade em que você vive, tudo isso vai influenciando você. Muitas vezes, em vez de você influenciar onde você mora, você é influenciado pelo ambiente onde você vive. E Jesus então vai escrever uma carta para esta igreja, através de João. A pergunta é: por que Jesus usa essas figuras, por exemplo, do quente, frio, morno? Claro que tem a ver com a geografia. Vocês que já leram pelo menos algum atlas bíblico, algum dicionário bíblico, ou já tiveram a oportunidade até mesmo de viajar até essa região, sabem que essa cidade de Laodiceia ficava num vale, o vale do rio Lico. Vocês sabem que nesse vale havia uma região metropolitana muito próspera, chamada de um lado Hierápolis, depois Colossos, depois Laodiceia. Aquela era a região mais próspera da Ásia Menor, ainda hoje é a região mais próspera da Turquia Asiática. Ali havia duas cidades curiosíssimas do ponto de vista turístico, que era Hierápolis de um lado e do outro lado o rio Colossos. Hierápolis por causa das suas fontes de águas quentes, e do outro lado o rio Colossos, que era também uma região de fontes de águas frias e geladas, ambas águas terapêuticas. O que Jesus está dizendo é o seguinte: quem dera tu fosses quente como as águas de Hierápolis, quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos. As águas que chegavam em Laodiceia não eram águas nem quentes nem geladas, porque não tinha fontes em Laodiceia. As águas que vinham de lá vinham dos aquedutos das montanhas e chegavam mornas e tépidas, e Jesus pega esse gancho da geografia e aplica à igreja. Por que Jesus usa a figura do ouro? Aquela cidade era a cidade dos ricos, dos ricaços, dos endinheirados, dos grandes banqueiros da época. A cidade era tão rica, para você ter uma ideia, que no ano 46 da era cristã, houve um grande terremoto que devastou essa região. As duas outras cidades, Hierápolis e Colossos, não conseguiram se reerguer completamente. A cidade de Laodiceia foi reconstruída das cinzas, sem precisar usar dinheiro público. Aquela cidade, Jesus usa a figura das vestes brancas, porque era o maior centro têxtil da época, e você sabe que naquela época as roupas eram caríssimas, porque não havia as facilidades que nós temos hoje das indústrias têxteis. Aquela cidade era a referência no mundo das indústrias têxteis. Jesus usa a figura do colírio, porque naquela cidade havia um grande avanço da medicina da época. A área da oftalmologia era ponto de referência em toda a Ásia. E Jesus está dizendo o seguinte: vocês se orgulham do ouro que vocês têm? Espiritualmente vocês estão pobres. Vocês se orgulham das fábricas de roupas que vocês têm? Pois espiritualmente vocês estão nus. Vocês se orgulham do colírio frígio e das clínicas de tratamento de olhos que vocês têm? Mas espiritualmente vocês estão cegos. Eu quero dizer para você hoje, amado, que Jesus está entre nós nesta manhã, e Ele tem o correto diagnóstico do nosso coração. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quem nós somos. Jesus, ao escrever para esta igreja, não faz nenhuma denúncia de problemas doutrinários. Não faz. Não tinha falsos apóstolos, não tinha falsos mestres, não tinha doutrina de Balaão, não tinha doutrina de Jezabel, não tinha doutrina dos nicolaítas. Essa igreja é uma igreja teologicamente saudável, doutrinariamente segura. Era uma igreja que estava exatamente afinada com o ensinamento bíblico ortodoxo. Mas mesmo assim, Jesus estava sentindo um desconforto, nauseante. Quando você olha para esta igreja, Jesus não faz denúncia a esta igreja de problemas morais. Havia muitos problemas morais nas igrejas na época, como por exemplo em Pérgamo, tinha gente flertando com as doutrinas de Balaão, ou seja, vivendo uma vida de dupla de moralidade. No secreto, quando publicamente pareciam ser tão santos.
Havia problemas morais gravíssimos na igreja de Tiatira, a ponto do povo estar de frente, sendo instruída, sendo ensinada a viver uma vida promíscua, por meio da falsa profetisa Jezabel. Havia problemas morais gravíssimos em Sardes, a ponto da maioria dos membros da igreja terem contaminado as suas vestiduras, e Jesus olha para esta igreja de Laodiceia e não encontra nenhuma coisa para reparar na área moral. Os crentes eram ortodoxos, os crentes viviam uma vida regrada, uma vida bonita do ponto de vista social, a igreja tinha um alto conceito lá fora, tinha um bom conceito para dentro, era uma igreja modelo na vida de moralidade, era uma igreja próspera, era uma que vivia em paz. Mas Jesus olha para esta igreja e vê um problema, maior do que até mesmo os outros problemas das outras igrejas, que produz nele um desconforto tão grande, que era o problema da mornidão espiritual. Era o problema da falta de fervor espiritual. E sabe, meus irmãos, não tem nada que produz mais sofrimento em Jesus do que um crente apático, morno, árido. Um crente que vive uma mesmice espiritual. Um crente que vem à igreja e volta para casa, mês após mês, ano após ano. Mas a vida está no piloto automático. Não tem fervor. Não tem entusiasmo, não tem brilho nos olhos, não tem quebrantamento, não tem choro pelo pecado, não tem arrependimento genuíno, não tem sede de Deus, não tem fome de Deus, não tem fome da palavra, não tem poder espiritual, não tem vida de oração, não se santifica, não leva uma vida piedosa. Amados irmãos, eu estou plenamente convencido de que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem sido uma bênção nas mãos de Deus, mas eu não estou falando da coletividade, eu estou falando para o seu coração, estou falando para você individualmente nesta manhã. O que Jesus está vendo em você? Que tipo de crente é você? Como é que você fica diante do prumo do Deus Todo-Poderoso? Como é que você é diagnosticado por aquele cujos olhos são como chamas de fogo e conhece até as palavras que você ainda não proferiu, que é capaz de sondar as profundezas da sua alma e diagnosticar todas as regiões do seu coração? Nós estamos desesperadamente necessitados, meus irmãos, de um poderoso reavivamento espiritual. Nós precisamos desesperadamente de um sopro de vida sobre a nossa vida. Nós precisamos desesperadamente que as torrentes dos céus caiam sobre nós, que a chuva serôdia do Espírito Santo regue o solo duro do nosso coração, para que ele possa florescer e frutificar para a glória de Deus. Nós ansiamos ardentemente a expansão desta igreja, nós ansiamos ardentemente que esta igreja possa crescer, se expandir e ser uma bênção em São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo, mas Deus há de fazer algo muito maior ainda, é que trazer um poderoso avivamento para o seu, para o meu, para o nosso coração. Essa é a maior necessidade nossa, irmãos. Vocês bem sabem que Deus tem nos dado o privilégio de percorrer tantas igrejas, e eu tenho pregado desde igrejas ultraconservadoras a igrejas ultrapentecostais, desde cultos supremamente barulhentos a cultos onde você pode ouvir uma mosca voar. E eu quero lhes dizer que fervor espiritual não tem nada a ver com estilo de culto, nada a ver. Tem muita emoção hoje que é produzida pelo homem. Tem muita culto, a expressão cultica que é aprendizado, é cacuete, é fabricado. E você pode ter um culto altamente emotivo, com muitas lágrimas, com muita emoção, com muito barulho, com muita música, ou com pregação regada de lágrimas, e isso não passar de teatro aos olhos de Deus. Você pode ter cultos soleníssimos, mas secos, áridos, sem vida, sem paixão, sem entusiasmo, sem poder, sem unção do Espírito Santo de Deus.
E o Senhor da igreja é aquele que conhece a igreja, é aquele que vê o estado da igreja, e Ele está dizendo o seguinte: a coisa que eu não aguento, o que eu não tolero, o que eu não suporto, o que me causa náuseas, o que me causa desconforto, é que você possa ser um crente morno, apático. Quando eu fui para a cruz, eu morri por você, eu sofri por você, eu sangrei por você, eu chorei por você, eu dei a minha vida por você, eu ressuscitei por você, eu derramei o Espírito Santo para você, e você ainda vive uma vida apática. Por que Jesus é tão severo, tão radical nesse posicionamento? Ele está dizendo o seguinte: eu estou repreendendo você, porque eu te amo. Eu te amo. Ô meu irmão, em nome de Jesus, nós podemos experimentar a plenitude do Espírito Santo. A plenitude do Espírito Santo é uma ordem dele para nós. A vida abundante é o que ele tem para nós. Se nós não estamos experimentando a plenitude do Espírito Santo, não é por falta de Deus, é por nossa culpa. Ele morreu e ressuscitou e enviou o Espírito Santo para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Uma igreja viva, operosa, que vai caminhar na força do Deus onipotente, vai impactar essa cidade, que vai impactar a empresa onde você trabalha, que vai mexer com as estruturas onde você vive, onde as pessoas vão olhar para o seu rosto e saber: essa pessoa é diferente, o que está acontecendo? Eu quero conhecer o segredo disso. Para mim, a coisa mais angustiante da igreja de Laodiceia, sabe qual era? Aquela igreja gostava dela mesma a tal ponto, de fazer tudo para ela. Ela pregava para ela cantava para ela orava para ela ofertava para ela era um fim em si mesmo. Sou rica, estou abastada, não preciso de nada. A igreja não vive para si. Se existe uma das coisas que eu dou graças a Deus pela igreja Pretendo de Pinheiros, é que essa igreja não pensa nela. Essa igreja investe a maior parte do seu orçamento para fora. O pastor Arival tem sido reincidentemente repetitivo aqui, quando fala em expansão dessa igreja, mas não é para que ele apareça, não é para que o conselho dessa igreja apareça, é para que esta cidade possa ouvir o evangelho da graça de Deus, é para que pessoas sejam salvas. A igreja de Laodiceia estava tão feliz com ela mesma, que Jesus estava do lado de fora, e ela nem sentia falta de Jesus. Estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora, e a igreja não sentia falta de Jesus. Oh, amados irmãos, a maior necessidade nossa é de Jesus. Pois só quando Jesus está dentro do nosso coração é que nós começaremos a olhar para fora mesmo e dizer: não, nós precisamos ser uma bênção para o mundo. Você quer o seu coração aquecido? Assente-se aos pés de Jesus, assente ao redor da mesa, porque quando os olhos veem Jesus, como aqueles dois caminhantes de Emaús, aí o coração aquece, e quando o coração aquece, você tem pressa para falar de Jesus. E quando o seu coração está fervendo, você não consegue ficar calado mais, você vai falar de Jesus. Jesus tem uma promessa para você: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, sentei com meu Pai no seu trono. Ele está fazendo uma promessa para você e para mim. Ele tem o melhor para nós. Melhor do que dinheiro, melhor do que sucesso, melhor do que fama. Ele tem o trono. O trono. Ele é poderoso para fazer essa promessa, porque Ele é o amém de Deus, Ele é a última palavra de Deus, Ele é a última revelação de Deus para nós. Não espere mais revelação de Deus. Deus já se revelou de forma completa e cabal no seu Filho. Ele é o amém de Deus.
Ele é aquele que prometeu e é fiel para cumprir. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. E Ele é o princípio da criação de Deus, aquele que trouxe à existência as coisas que não existiam. E Ele é poderoso nesta manhã para inflamar nossa alma, para aquecer o nosso coração, para nos trazer um batismo de poder nesta manhã. Portanto, Ele conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, povo amado de Deus, que os nossos ouvidos sejam abertos para ouvirmos o que o Espírito Santo está nos dizendo. Amém.